para me humilhar, para te clamar. Preciso de ti, Senhor, preciso do teu favor, de um milagre na minha casa, como aquele centurião clamou por seu favor, que bastava uma palavra e o milagre ia chegar. Assim eu também peço a ti, eu não sou merecedor, que entres em minha casa, mas preciso do teu favor. Manda uma palavra pra minha casa, manda uma palavra pra minha família. Eu não sou merecedor, que o Senhor entre no meu lar. Basta uma palavra, Senhor, tudo mudará. Como aquele centurião clamou por seu favor, que bastava uma palavra e o milagre ia chegar. Assim eu também peço a ti, eu não sou merecedor, que entres em minha casa, mas preciso do teu favor. Manda uma palavra pra minha casa, manda uma palavra pra minha família. Eu não sou merecedor, que o Senhor entre no meu lar. Basta uma palavra, Senhor, tudo mudará. Basta uma palavra, Senhor, tudo mudará. Basta uma palavra, Senhor, tudo mudará. Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Hoje é mais um dia de bênção, mais um culto de edificação para nós aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Glorifica o nome do Senhor aí na sua casa, porque hoje é dia de nós renovarmos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia em Abacuque, no capítulo 3. Enquanto você abre, vou avisando que você é responsável pelo culto na sua casa. E também compartilhe essa live com outras pessoas. Compartilhe com seus contatos, com seus amigos, para que esse culto possa alcançar o máximo número, bastante pessoas, para que elas também possam ser abençoadas. Amém? Abacuque no capítulo 3, a partir do verso 17, bastante conhecido. Vamos ler juntos. A partir do 17 diz: ainda que a figueira não floresça,
nem há fruto na vide, o produto da oliveira mente, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não há gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor, apesar de todas as situações, não importa como você está hoje, Ele tem que ser a nossa confiança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa rocha. Amém? No Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes, como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém? Então que hoje nós possamos ser igual ao Monte Sião, para que a gente possa sempre confiar no Senhor. Fique de pé aí na sua casa, para que a gente possa começar orando, buscando ao Senhor. Amém? Porque hoje nós vamos aprender mais da sua palavra, vamos estudar mais da sua palavra, para que a gente possa renovar a nossa fé. Amém? Feche os seus olhos, comece a orar, comece a buscar ao Senhor, comece a agradecer a Ele, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nesses dias, Pai, oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Se alguém perguntar se tem nos faltado nada, Pai, nossa resposta será não, Pai, porque o Senhor tem nos suprido tudo, Pai, até mais do que nós merecemos, Pai. O Senhor vem com a tua provisão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E nós queremos aqui agora invocar teu santo nome, Pai, oh Deus, e levantar um trono de adoração ao Senhor, Pai, neste local, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos hoje, Pai. Oh Senhor, Espírito Santo, vem, sonda nosso coração, Pai. Se há algo, Pai, Deus, contrário, Pai, a tua palavra, que o Senhor tire, arranque, Pai, em nome de Jesus, porque nós hoje queremos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, até transbordar, Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, que o Senhor agora, Pai, envie um exército de anjos na casa de cada um que estiver assistindo esse culto hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, se algum demônio foi enviado contra este culto, Pai, oh Deus, que caia por terra, Pai, Pai, em nome de Jesus. Somente o teu Espírito Santo irá prevalecer, Pai, nessa noite, Pai, neste local e nas casas de quem estiver assistindo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, o Senhor, Pai, é o Alfa e o Ômega, Pai. Oh Deus, o Senhor é aquele que era, que é, que há de vir, Senhor, o primeiro e o último, o início e o fim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A tua palavra diz lá em Hebreus 3, no capítulo 11, no verso 3, Pai, que todas as coisas, pela fé, todas as coisas foram criadas através das coisas que nós não vimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos, Pai, nas suas promessas, Pai. E o Senhor disse, Pai, que nós não deveríamos nos preocupar, Pai, com as necessidades básicas, Pai, com aquilo que haver de comer, de beber ou de vestir, porque o Senhor irá suprir, Pai. Mas basta que nós permanecemos na tua presença, Pai. Oh Deus, como diz a tua palavra, que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Pai, e essas outras coisas o Senhor irá acrescentar, Pai, em nome de Jesus, Pai. E hoje nós queremos te buscar mais, nós queremos conhecer mais de ti, nós queremos conhecer mais da tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha com o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Pai. Que o Senhor utilize, Pai, cada momento deste culto, Pai, em nome de Jesus, para transformar vidas, Pai, porque a tua palavra ela tem poder de transformar vidas, ela tem poder de transformar, Pai. Oh Deus, quem a receber, Pai, de todo o coração, Pai, em nome de Jesus. E hoje é isso que a palavra irá fazer, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Pai, e nos prostramos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é o único digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continue em espírito de adoração, irmão, continue. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. O Senhor manda te dizer que Ele é contigo.
O Senhor manda te dizer para você não ter medo, para você não desanimar, para você permanecer fiel a Ele. Amém? Pois Ele se revelará a você. Ele irá se derramar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você só precisa estar diante dEle. Aleluia, como um verdadeiro adorador, adorando a Ele em toda e qualquer situação. Amém? Aleluia, eu quero te convidar a fazer isso nesta hora, a derramar todo o teu coração diante dEle, não importando as circunstâncias, como o Denis acabou de nos declarar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus, nós somos felizes porque nós temos a Ti, Senhor. Tu és a nossa alegria, Deus. Tu és a nossa satisfação e o nosso contentamento. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declare isso com fé, em nome de Jesus. Diga assim comigo. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, Jesus. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga, diga, aleluia, declare. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Então diga ainda. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ah, Jesus, como nós precisamos de Ti. Feche os teus olhos, levante as suas mãos e diga para Ele, fala: Jesus, firma no meu coração a certeza de que o Senhor está comigo, independente das circunstâncias, independente das adversidades. Firma no meu interior a certeza de que o Senhor é comigo. Aleluia. Oh Deus, em nome de
Jesus, vem sobre os teus filhos agora. Espírito de Deus, vem soprando e vem tirando todo medo, toda insegurança, toda incerteza pelo amanhã. Vai removendo, Espírito de Deus, tudo aquilo que tem abalado a fé dos teus filhos e vai firmando neles a convicção e a esperança de que o Senhor está conosco. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mais uma vez, diga isso para você ouvir. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque diante de tudo o Senhor permanece fiel. O Senhor tem sido fiel com o teu povo, Senhor, e nós temos sido prova disso, da tua fidelidade, oh, aleluia, da tua graça e misericórdia, que tem nos alcançado dia após dia. Que você aí na sua casa diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, amém. Aleluia, você pode se assentar aí onde você está, amém. Quero chamar aqui a Aline. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos abrir em Atos, no capítulo 8. Amém. A partir do versículo 9. Atos, capítulo 8, no versículo 9. Diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos.
Amém, igreja? Amém, irmãos? Então aqui está falando sobre Simão. Ele era um feiticeiro, né? Um mago, como está escrito. Ele era um feiticeiro e estava iludindo todo o povo daquela região com as suas mágicas, com as suas feitiçarias, né? E ele se dizia muito importante. E o povo dava certa atenção para ele. Mas aí chegou Filipe pregando naquele lugar e muitas coisas foram feitas ali. O próprio Simão, ele creu, diz, né? O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando todas as grandes maravilhas e os milagres que acompanhavam, né, o Filipe. Onde ele ia, milagres aconteciam. E quando os apóstolos vieram, eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E Simão, ele queria comprar o dom de Deus. Ele queria oferecer o dinheiro para eles, para poder comprar aquele poder, o poder de Deus. Amém? O Espírito Santo que estava sobre eles. E nessa palavra, nós podemos perceber que ele creu e ele foi batizado. Só que ele não tinha sido liberto. Porque ele depois fala, né, que o coração dele não era reto diante de Deus. Pedro responde para ele, porque ele estava cheio de amargura e preso pelo pecado. Então, muitas vezes, nós cremos, nós fomos batizados, mas muitas áreas da nossa vida ainda precisam ser liberta. Amém? Precisa de libertação. E depois ele pediu, depois ele entendeu e ele pediu para que Simão, porém, respondeu: orem ao Senhor por mim, para que não me aconteça. Então ele recebeu. Aqui nós entendemos que ele recebeu aquela palavra que Pedro tinha direcionado a ele para que ele se arrependesse desta maldade. E o que nós aprendemos? Que o dinheiro, ele não compra o Espírito Santo. O nosso dinheiro, aquilo que nós temos nos nossos bens, ele não compra muitas coisas. Eu estava pensando ali. O dinheiro, ele pode comprar os melhores hospitais, os melhores médicos, você pode pagar os melhores remédios, mas não compra a saúde, porque a saúde quem dá é Deus, amém? Pode comprar a melhor casa, no melhor lugar, no melhor bairro, mas não compra um lar e uma família abençoada, amém? O dinheiro, ele pode comprar viagens, mas ele não compra o descanso e a paz, que excede a todo entendimento, amém? Irmãos, então, mas depois ele se arrependeu e ele pediu para que orassem com ele. Então, da mesma forma, em muitas áreas da nossa vida, nós devemos ter entendimento que nós precisamos passar pelo que está escrito em Romanos 12, pela transformação, pela renovação da nossa mente. Então, na área financeira é da mesma forma, porque se nós cremos de todo o nosso coração, se nós entregamos ao Senhor toda a nossa vida, deve estar aos pés dele. Amém? E muitas vezes você precisa de libertação nesta área. Você precisa que alguém fale para você que você tem que ser fiel a Deus com seus dízimos e suas ofertas. Porque você até creu e foi batizado, mas ainda precisa ser liberto. Muitas vezes você também cumpre o mandamento, mas não faz de acordo com o que diz a palavra, que é com um coração disponível, um coração grato, entregando ao Senhor daquilo que Ele mesmo nos dá. Porque se nós temos nas tuas próprias mãos, nós te damos, diz o Salmo. Então, nós devemos compreender que dinheiro, ele não compra o favor de Deus. Ele prova a nossa fidelidade para com Ele, o nosso coração, e revela muita coisa. Porque se você é apegado ao dinheiro, ele revela onde está o seu coração, onde está o seu Deus. Se você é apegado ao dinheiro, você ergue um altar de adoração a Deus, a esse Deus chamado Mamon. Amém? E Deus, Ele quer te libertar. Deus, Ele quer trazer a você o entendimento de que Ele é quem traz a saúde, Ele é quem traz um lar feliz, Ele é quem traz paz, Ele é quem dá todas as coisas. Amém? Porque tudo vem dEle, tudo é para Ele. Amém, irmãos? Então, você que tem dízimo e oferta, você que talvez está assistindo pela primeira vez um culto, amém? Um culto
online, você está aqui participando, que você tenha entendimento que Deus é quem nos dá todas as coisas e que nós somente entregamos a Ele o que Ele mesmo nos deu. Amém? E não, Ele não te pede 90%, dízimos e ofertas 10% e oferta segundo o Espírito te direcionar. Amém? Muitas vezes nós achamos também que é segundo o que nós queremos. É lógico que muitas vezes nós vamos ter sim ser testados para, né, ver a disposição do nosso coração, mas muitas vezes Deus vai te direcionar especificamente. Amém? Muitas vezes é você que vai ter que se disponibilizar a ofertar, mas muitas vezes o Espírito vai te falar especificamente naquilo que você tem que ofertar. Amém? Então, que você que tem o seu dízimo e sua oferta, na descrição da live, do culto, tem as informações para você fazer o seu dízimo ou sua oferta, e também tem o QR Code. E também no culto, né, presencial de domingo, você pode estar indo até lá e levando, tá bom? E de outra forma, nós também temos, você também pode colaborar ou cooperar com o Ministério Tenda de José, né, fazendo doações de alimentos. Amém? Então, esse ministério, ele abençoa a vida de muitas pessoas. Amém? Então, nós somos canal de bênção e tudo que Deus nos dá na nossa mão é para que a gente administre segundo a vontade dEle. Amém? Então, vamos orar, feche os teus olhos. Amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Deus, nós entendemos, Senhor, Pai, Deus, que o dinheiro, Pai, não compra, Senhor, o Senhor, porque ninguém pode comprar o Senhor, porque o Senhor é quem dá a todos. Pai, nós colocamos diante de Ti toda a nossa vida financeira, Pai. Deus, nós queremos sujeitar a Ti, Senhor, as nossas finanças, ó Deus, com os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai. E repreender, Senhor Deus, o devorador, repreender todo, Pai, todo o que inimigo que tenta se levantar para trazer, Senhor Deus, Pai, sobre a nossa casa, Deus, Pai. Oh, Deus, bancarrota, Senhor, derrota em nome de Jesus. Porque se o Senhor, ó Deus, Pai, estabeleceu um princípio, Deus, debaixo da Tua palavra nós estamos, e a Tua proteção está sobre nós, ó Deus. O Senhor, ó Deus, Pai, é quem nos guarda e nos direciona. Nos ajuda, Senhor, a administrar os bens que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai. Oh Deus, porque o dinheiro não compra saúde, não compra, Senhor, não compra uma família feliz, não compra, Senhor Deus, pode comprar conhecimento, mas não compra sabedoria, porque sabedoria vem do Senhor, ó Pai. E assim Salomão pediu, Pai, e o Senhor abençoou ele com muitas riquezas, porque assim ele conseguiria administrar aquilo que o Senhor, ó Deus, tinha dado a ele. Então que o Senhor nos derrame sabedoria, para que a gente possa administrar tudo que o Senhor colocar em nossas mãos, Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoe a vida do meu irmão, abençoe a casa dele, abençoe, Senhor Deus, Pai, Deus, toda a sua área financeira, que ele venha prosperar, Senhor, e abençoa, e que venha transbordar, Senhor Deus, Pai, Deus, para a vida de outras pessoas também, que ele seja luz e canal de bênção, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cubra em mim Ei, som, 1, 2, teste, som. o teu Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, que bom estarmos aqui. Amém? A gente está com um probleminha no microfone aqui, mas a gente já resolve.
Amém? Aleluia. Amados, tem 14 pessoas na live, eu acho pouco demais. Então, se você puder compartilhar essa live, faça isso. Amém? Porque essa palavra vai ser poderosíssima, vai ser algo extraordinário da parte de Deus, amém? E muito mais pessoas precisam ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer aos corações nessa noite, amém? Então se torne um canal de bênção na vida dessas pessoas e compartilhe essa live para a glória de Deus. Amém, amados? Aleluia. Eu estava essa semana orando e buscando ao Senhor para que Ele me desse uma direção acerca do estudo dessa terça-feira. E o Senhor me levou a estudar um texto muito conhecido e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, amém? Então hoje nós iremos falar acerca das 10 virgens, da parábola das 10 virgens, amém? Mas antes nós vamos orar, fecha os teus olhos, aleluia, que você também possa submeter o teu interior ao Espírito de Deus, não apenas fechar os olhos e curvar a cabeça, mas principalmente submeter o teu interior, o teu coração, a tua alma ao Espírito do Senhor que está no nosso meio, aleluia, amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Senhor, declarar que a nossa vida pertence inteiramente a Ti e o nosso coração está como uma terra seca, precisando ardentemente de chuva. Então que o Senhor venha sobre nós, Pai, como essa chuva que sacia-nos, ó Deus, que traz para nós o alívio para as nossas almas, para o nosso interior. E no poder do nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor fale aos teus filhos, que o Senhor use essa palavra, Senhor, para trazer ao coração de cada um aquilo que eles precisam ouvir da tua parte. Ó Espírito de Deus, quanto aos espíritos malignos que se levantam para trazer incredulidade, para trazer oposição ao conhecimento da tua palavra, nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor os repreenda no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor. E diante de todas as coisas, que o teu nome seja glorificado e exaltado nessa noite. E que a igreja diga amém. Que a igreja diga aleluia. Amém. Glória a Deus. Ei, som. Aleluia, glória a Jesus. Vamos com esse aqui mesmo, não tem problema hoje não. Amém. Amados, então vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13. E nós vamos ler acerca das 10 virgens. Mas eu posso te garantir que você verá essa parábola como você nunca viu antes. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quantos estão sedentos por ouvir a voz do Senhor nessa noite? Diga amém. Diga aleluia. Glória a Jesus. Amém. Eu quero agradecer você que está conosco nessa noite. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Eu tenho certeza que Ele vai falar contigo hoje. Amém? Vamos acompanhar a leitura do texto comigo? Que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo.
5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e pegaram as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso de que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glória a Deus. Então, vamos rapidamente aqui fazer uma explanação acerca daquilo que é o mais comum que já se ouviu acerca dessa parábola, né? Essa parábola é interessante porque muitas parábolas que Jesus conta, logo em seguida ele dá uma explicação acerca da parábola, né? E principalmente parábolas que são de um difícil entendimento, ele vai lá e já explica logo aquela parábola. Mas essa parábola das 10 virgens não há explicação acerca dela. Então nós temos que buscar mesmo o Espírito de Deus para ter um entendimento do que ela se trata. Amém? Mas o que é mais comum se ouvir acerca dessa parábola é que essas 10 virgens é a noiva de Cristo, é a igreja, e que está à espera do noivo, e que preparou o seu azeite, a sua lamparina. 5 delas eram loucas, 5 delas eram prudentes, e no meio do caminho, as que eram imprudentes apagaram-se suas lamparinas, pois elas não tinham levado azeite de reserva, e por isso são chamadas de imprudentes, né? Quanto às outras que eram sensatas, sábias, elas levaram um reservatório consigo e permitiu a elas que elas passassem todo o período de espera iluminadas, né? Com a sua luz ali a postos. E quando o noivo chega, aquelas que estavam preparadas, elas entram para as bodas. E aquelas que não estavam, ao sair para comprar mais azeite, ao retornarem, não lhes é mais permitido entrar para as bodas, né? Então isso é o que é mais comum acerca dessa parábola. É um entendimento correto? Sim, é um entendimento corretíssimo. Só que não é apenas isso. Essa parábola, ela contém muito mais revelações acerca daquilo que o Senhor quer que nós compreendamos, acerca do seu reino. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Aleluia, glória a Deus. A primeira coisa que nós temos que colocar aqui na nossa mente é trazer essa parábola para dentro do contexto do que Jesus já vem discursando ali com os seus discípulos, né? No capítulo 22, ele conta uma outra parábola, que ele vai falar sobre um rei que tinha um filho que ia se casar e preparou todas as bodas do casamento e pediu para que os servos fossem chamar os convidados. E
alguns convidados não fizeram questão de estar na festa de casamento. E aí depois, então, eles vão chamar várias outras pessoas. A festa vai se encher de convidados, vai acontecer as bodas, mas vai ter um convidado ali no meio deles que não era digno de estar ali, pois não tinha veste nupciais, e aí ele vai ser retirado das bodas e vai ser levado para as trevas, né? Então esse é o capítulo 22. Aí no capítulo 23, Jesus, ele faz um discurso assim tremendo. Sabe aquele discurso assim que você fica querendo se esconder assim, né? Eu fico imaginando Jesus falando isso, porque ele vai ali pronunciar as verdades que os fariseus e toda aquela corja de religiosidade da época de Jesus queria aparentar uma falsa religiosidade, né? Uma falsa cumprimento de toda a lei. Porque eu sou santo, porque eu sou bom, porque eu cumpro toda a lei. E eles queriam aparentar essa falsa religiosidade. E Jesus vem ali e traz a verdade para eles, joga mesmo na cara deles, fala: vocês são hipócritas, vocês são mentirosos. E aí Jesus vem falando tudo aquilo que eles fazem de errado, vem trazendo à tona todas as suas práticas pecaminosas, as intenções do coração deles. Então Jesus vem criticando abertamente os mestres da lei, os fariseus, no capítulo 23. Mas ele fala algo muito interessante no verso 13. Volta um pouquinho do capítulo 25 para o capítulo 23, no versículo 13, onde Jesus vai dizer assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais e nem deixais entrar os que querem. Ou seja, ele vem falando para uma liderança do povo de Israel, que além deles não entrarem, porque a atitude deles estava como líderes do povo, líderes religiosos do povo, estava completamente errada, eles ainda conseguiam impedir o povo que queria entrar de entrar no reino. Então foi algo muito forte o que aconteceu ali no capítulo 23. Eu imagino que se eu estivesse no meio dos discípulos, eu ia procurar uma árvore e ia me esconder de trás dela. Eu ia falar: eu não quero nem ver a cara desses fariseus diante de um discurso desse. Mas glória a Deus. Aí no capítulo 24, Jesus, ele conversando novamente com os seus discípulos, ele vai responder a uma pergunta dos seus discípulos. E a pergunta dos discípulos, que está no verso 3 do capítulo 24, acompanha comigo aí, vai dizer assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Aí, olha o verso 4. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. É o verso 4. E o verso 5 diz assim: pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Presta atenção nessa fala de Jesus. Essa fala de Jesus, ela é uma chave para que possamos entender todo o contexto do Mateus 25. Amém? Glória a Deus. Mas no verso 4, quando ele diz assim, olha, acautelai-vos, que ninguém vos engane, ele já está falando daqueles fariseus, que ele já tinha falado lá no capítulo 23. Ele está se referindo a eles, na verdade, né? E aí ele vai falar assim, olha, vai ter gente que vai
tentar enganar de tal maneira que ele vai querer se passar por Cristo, ele vai querer ocupar o meu lugar. Escuta isso, ele estava falando isso para os discípulos. Vai ter uns que vão querer ocupar o lugar que é meu. E já você vai entender qual que é esse lugar. Deixa eu tirar esse outro microfone que está incomodando. Já que não está servindo, né? Só um minutinho, gente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos de volta para a glória de Deus. Aleluia. Então, no Mateus 24, Jesus vem falando acerca de todos os sinais que antecederão a sua vinda. E o principal sinal que ele começa falando, ele vai falando assim acerca da enganação de alguns que irão querer ocupar o lugar que é dele. Presta atenção nisso. Amém? Glória a Deus. Então, o que está acontecendo nas parábolas das 10 virgens em Mateus 25? Ele vai, então, estar fazendo um resumo de tudo aquilo que está acontecendo ali, de tudo aquilo que ele vem falando desde o capítulo 22, ele vem trazendo como se fosse um grande resumo. E você vai conseguir enxergar isso, conforme a gente vai estar falando aqui. Amém? Então, Mateus 25 fala acerca de casamento. Mas que tipo de casamento? De Cristo com a sua igreja. Ou com a sua, quem sabe, gente? Noiva. Amém? Glória a Jesus. Só que a nossa ideia de casamento é uma. Porque a gente tem uma ideia que vem lá dos gregos, né? A construção de ideia, de cerimônia de casamento, inclusive, nossa, ela é baseada num contexto lá da Grécia, né? Onde a noiva fica ali, o noivo fica no altar, e quem entra na igreja é a noiva, não é assim? Então, mas esse não é o contexto bíblico do casamento. Amém? Deixa eu anotar aqui uma referência. Oséias 2, versículo 6 e versículo 9. Depois vocês leiam aí. Desculpa, é 16, 19. 16 e 19. Depois vocês leiam aí, porque nesse texto de Oséias é quando Deus deixa bem claro que a intenção dele é ter um casamento, é ter uma aliança com o seu povo, com a sua igreja. Amém? A intenção dele é firmar essa aliança. Glória a Deus. Então essa é a intenção de Deus desde o início. E que ele vai consumar essa intenção na vinda de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, o que acontece? Nós, então, temos essa ideia do casamento, essa cerimônia que a gente está acostumado a ver. Né? O noivo lá no altar, esperando a noiva entrar na igreja. Mas, no contexto judaico, essa não é a visão. E aqui, Mateus, o livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus. E Jesus aqui está dentro de um contexto de cultura judaica. Então, a gente tem que reportar o que está escrito aqui para dentro dessa cultura, para que possamos compreender o que Jesus está querendo dizer com toda essa parábola. Amém? Então, o casamento judaico, ele tinha pelo menos 3 estágios. Ele tinha 3 estágios. Era o mais comum da época. Então, o primeiro estágio era o compromisso. O compromisso que se era assumido, principalmente entre os pais do noivo e os pais da noiva. Então, era como se fosse um
acordo que era feito. E esse acordo, ele era feito de palavra. Por isso que para Deus a palavra que é dita, ela é tão importante. Deus leva muito a sério as palavras que saem da nossa boca. Então, dentro desse contexto, era um acordo feito de palavra, mas que se era muito respeitada a palavra que saía da boca das pessoas. Se dizia que estava prometido, estava prometido. E não adiantava espernear, não. Estava prometido e pronto, acabou. E aí, o segundo estágio era o noivado. Só que esse noivado, ele não é como a gente acha hoje, só assim, um anelzinho no dedo. Não. O noivado para o judeu é como se fosse um pré-casamento. Então era feito um contrato mesmo, uma aliança, era firmada uma aliança diante de testemunhas que aquele noivo estava disposto a pagar o preço necessário para ter aquela noiva. Então, a partir do noivado, ele ia ter um tempo em que ele teria que trabalhar para ajuntar o valor do dote para poder comprar, né, vamos dizer assim, o valor daquela joia preciosa que era a filha, né, daquela família. Então, o noivado, ele era um pré-casamento. Aí você consegue entender o contexto de quando Maria ficou grávida. Ela estava dentro desse noivado, ela estava dentro desse pré-casamento. Já existia uma aliança firmada. Esse noivado judaico, a única coisa que faltava para a consumação do casamento era o ato sexual. Fora disso, eles já tinham um total compromisso um com o outro. Entende? Então, o noivado era algo muito sério. Não era só colocar um anelzinho no dedo lá, não. Era algo muito sério para as duas famílias que estavam ali empregando uma aliança. Amém? Eles estavam firmando um pacto nesse noivado. E aí o terceiro estágio, que era a cerimônia, ou as bodas, onde seria consumado esse casamento. Amém? Mas essa cerimônia, ela não era feita de qualquer maneira. Preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Durante todo esse período de noivado, existiam preparações, tanto da parte do noivo, quanto da parte da noiva. Por quê? Porque apesar deles não se conhecerem intimamente, eles não deveriam ir para um casamento de qualquer maneira. Eles deveriam ir para um casamento já com o seu coração disposto e aberto a amar um ao outro, a respeitar um ao outro. Então, para que isso acontecesse, era feita uma série de preparações para que eles estivessem preparados para o grande dia das bodas. E aí, o que acontece? Dentro do casamento judaico, eles contavam com duas personagens muito importantes aconteciam dentro do casamento judaico. Existia o amigo do noivo e existia as damas da noiva. Vou explicar o que cada um significa. O amigo do noivo era aquela pessoa, porque não existia dentro desse casamento nem padrinho e nem madrinha, né? Mas existia o amigo do noivo e as damas da noiva. O que o amigo do noivo deveria fazer? O amigo do noivo, ele era o responsável por levar para a noiva. Ele deveria conhecer intimamente o noivo. Deveria saber de todos os seus gostos, também dos seus possíveis defeitos, vamos dizer assim. Ele deveria saber de
tudo acerca da vida do noivo, porque era ele quem levava para a noiva todo esse conceito de quem era o noivo. Quando o noivo queria dar um presente, não era o noivo que ia lá na casa da noiva dar, não. Ele dava o presente para o amigo e o amigo levava o presente para a noiva. Quem conversava com a noiva era o amigo do noivo. Então ele era o responsável por fazer a noiva se apaixonar por esse noivo. Você acha uma tarefa fácil ou difícil? Fácil não é não. E tem um negócio aí, ele corria o risco dele se apaixonar pela noiva, né? Porque era ele que estava tendo ali o relacionamento com a noiva. Mas ele deveria ter no seu coração a fidelidade para com o seu amigo. Amém? E saber que ele estava ali numa missão muito especial. Ele estava exercendo um papel de extrema importância. Ele deveria ter essa consciência. Então, esse amigo do noivo, ele, durante todo o período de noivado, ele estava ali presente. Ele não se ausentava nem de perto do noivo e nem de perto da noiva. Guarde tudo isso que eu estou te falando para que você entenda tudo que nós vamos falar daqui um pouco. Agora, o que acontecia nas bodas? E aí as bodas era uma cerimônia que tinha tantos pormenores, né? Eles tinham que construir uma roupá, que é como uma cobertura, onde os noivos se colocavam debaixo daquela cobertura. Aquela cobertura representava a presença de Deus. E aí, durante o casamento, a noiva tinha que dar 7 voltas no noivo. Eles também tinham que fazer quebrar algum objeto, e aí depois da quebra desse objeto, eles deviam falar uma frase que dizia assim: olha, a gente não vai ser mais os mesmos se a gente se apartar um do outro, então que permaneçamos juntos. E existiam várias coisas, mas dentro desse ritual existia o cortejo. E o que era esse cortejo? Aí é que entra as damas da noiva. As damas da noiva eram as amigas da noiva. Elas poderiam até também conhecer o noivo, mas elas eram principalmente aquelas que seriam responsáveis por preparar a noiva para esse grande dia. Por quê? Porque o noivo chegava na cidade e era ele quem ia buscar a noiva na casa do seu pai. E aí ele pegava a noiva, e aí a noiva era levada por essas damas até o noivo, e eles iam num cortejo até o lugar onde estava montada a roupá, né? Porque dentro do casamento judaico, o casamento não necessariamente deveria acontecer numa sinagoga. Poderia ser em qualquer lugar, desde que tivesse a roupá ali montada, certo? Então, essas damas, elas tinham essa principal papel, essa principal tarefa, que era a preparação da noiva, para que a noiva fosse levada para o noivo, para que a noiva estivesse pronta e preparada para se encontrar com o noivo. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta agora, para que você já comece a pensar sobre isso. E no final da palavra eu quero responder para você essa pergunta. A pergunta é o seguinte: dentro da parábola das 10 virgens que nós lemos aqui em Mateus 25, aonde está a noiva? Porque a parábola fala de 10 virgens. Mas será que o noivo vai se casar com 10 virgens? Será que ele vai ter esse casamento polígamo? Será que ele vai casar com 10 mulheres ao mesmo tempo? Né?
Então, aonde está a noiva desta parábola? Para pensar aí um pouquinho. E aí agora, o que eu quero compartilhar contigo? Olha só que coisa interessante. Vamos destrinchar essa parábola que você vai perceber. Você vai perceber o tanto que ela é tremenda. Glória a Deus. O noivo é quem? O noivo é Cristo. Amém? As 10 virgens, a palavra de Deus está dizendo acerca delas serem loucas ou insensatas. E 5 delas eram prudentes ou sábias ou sensatas. Não está falando que elas eram falsas ou verdadeiras, mas estava falando acerca não da natureza das virgens, mas acerca do comportamento delas. Preste atenção nisso. Amém? Glória a Deus. E também a palavra está dizendo que todas elas tinham lamparina. Todas elas tinham uma lamparina. Obrigada. Eu vou escrevendo aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, então. Então, o noivo é quem? É Cristo. Certo, gente? Aí fala de 10 virgens. E dessas 10, 5 eram loucas. E 5, vamos colocar aqui sábias, que é a mesma coisa de prudentes ou sensatas, certo? Aí fala que todas elas tinham lamparina. E o que fala acerca da lamparina? A lamparina, ela era o que produzia a luz daquela época, né? Era a forma portátil da luz, né? Onde eles conseguiam levar essa lamparina em qualquer lugar que eles estivessem. Então, ela era o que produzia a luz. E o que isso tem relação? Isso tem relação com a palavra de Deus. Lá no livro de Salmos diz que a palavra do Senhor, ela é a luz para o meu caminho. Amém? Então, essa lamparina, ela está relacionada com a palavra de Deus. Todas elas tinham o óleo. A princípio, todas elas tinham o óleo ou o azeite. E o que esse óleo e esse azeite significa? Significa o Espírito Santo. Porque o óleo, ele é o combustível para manter a lamparina acesa. Amém? Então não adianta eu ter a palavra de Deus se eu não tiver o Espírito Santo, né? A palavra de Deus fala que a letra mata, porém o Espírito vivifica. Então eu tenho que ter o conhecimento da palavra, mas eu tenho que ter a expressão do Espírito em minha vida. E isso é o óleo. Amém? E a parábola está dizendo que todas as 10 tinham lamparina e todas as 10 tinham o óleo. Porém, existia, além do óleo da lamparina, deveria existir um reservatório. Reservatório. E o que seria esse reservatório? Diga assim comigo.
A segunda milha. A segunda milha. Nós estamos falando disso há bastante tempo, né? O reservatório é isso, gente. É aquilo que vai além do que normalmente as pessoas fazem. Isso é ter um reservatório. Amém? Glória a Deus. E aí, a palavra daqui da parábola está dizendo o seguinte: que as 10 dormiram. Alguns, eu já ouvi pastores dizerem que esse dormir aqui significa que todas elas morreram. Eu acho meio difícil ser dentro desse contexto, né? Porque senão elas nem precisariam de óleo e elas também nem sentiriam que o noivo está demorando, porque depois que a gente morre, a gente perde a noção de tempo, né? E a Bíblia está dizendo que elas, por causa da demora, elas dormiram, né? Então elas tiveram noção de tempo. Então eu acho que esse contexto de que elas morreram, acho que está meio fora. Mas você vai encontrar gente falando isso. O que acontece quando a palavra fala sobre dormir, muitas vezes está relacionado ao fato de que durante a nossa caminhada com Cristo, há momentos na nossa vida em que a gente se cansa. Há momentos na nossa vida em que a gente fica desanimado, que a gente fica para baixo, que a gente dorme espiritualmente, né? E por isso, mesmo sendo as virgens prudentes, elas passam também por esse período de dormência. Mas nós vamos compreender um pouco mais para frente que o problema não está no dormir. Porque em relação ao dormir, nós temos o Espírito que nos desperta. O problema está no fato de não se preparar. A gente vai poder compreender isso. Que o problema de fato não está na situação do dormir, mas de não estar preparado. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus fala que elas dormiram. E aí, à meia-noite, diga assim comigo, à meia-noite, se ouviu um grito. Isso. E aí, algumas pessoas que pregam essa parábola dizem que Jesus voltou à meia-noite, mas não é isso que o texto diz. O texto está dizendo que o grito que é pronunciado é assim: aí vem o noivo. Não fala que o noivo chegou. É um anúncio daquilo que está para acontecer. E esse grito da meia-noite, então, está relacionado, vou colocar aqui, ó, o grito está relacionado aos sinais. Os sinais dos últimos tempos. Por quê? Porque a meia-noite. É tão interessante, tudo que está na Bíblia, gente, não está ali por um acaso. Você tem que ler a palavra de Deus com esse entendimento. Tudo que está na Bíblia está ali por um motivo. Deus é extremamente intencional. Tudo que ele faz é com uma intenção. Amém? E o fato de estar ali à meia-noite é porque, dentro de um contexto de um casamento judaico, a meia-noite seria aparentemente mais do que atrasado. Porque os casamentos costumavam ser até o pôr do sol, que é na base de 6, 7 horas da noite, né? Imagina, de 6 horas da noite até meia-noite é um tempo, né? A gente já viu o noivo se atrasar 1, 2 horas. Mas todo esse tempo é muito tempo. Por que que isso está aqui nessa parábola? Porque está dizendo para nós que vai ter gente que vai achar que Jesus está demorando. Vai ter gente que vai achar que até ele já voltou. Vai ter gente que vai se acostumar tanto com a situação que vai estar vivendo, que vai dizer assim: ah, eu acho que Jesus não volta mais não. Já foi. Entende? Então, quando fala meia-noite, é porque vai estar adentrando a uma madrugada, ou seja,
Os sinais estarão apontando para um tempo sombrio, para um tempo de trevas, que tem relação com a grande tribulação. Certo, gente? Então, à meia-noite ele ainda não chegou. Está dizendo que ele vai vir. É os sinais. Mas não está falando que ele chegou ainda. Preste atenção nesse detalhe. Amém? E aí, quando elas despertam, porque daí, diante do anúncio dos sinais, todas elas serão despertadas, e aí elas se darão conta, as loucas, as imprudentes, se darão conta de que elas não foram preparadas para passar pela grande tribulação. E aí é a hora que o bicho vai pegar para elas. E elas vão ficar naquele desespero. E a primeira opção que vai vir na mente delas vai ser o quê? Vamos recorrer àquelas que tenham azeite de sobra. E aí, quando a gente lê à primeira vista acerca do que as prudentes respondem para elas, a gente acha até um certo egoísmo. Fala, nossa, mas essas virgens se dizem tão assim boas, por que elas não emprestam só uma gotinha para as outras lá, né? A gente pensa até nessa possibilidade. Ai, nossa, essas mulheres muito egoísticas, né? Não quiser dar nem uma gotinha de óleo para as outras que estão precisando ali. Mas é porque, queridos, tem coisa que não dá para negociar. O Espírito de Deus não dá para negociar. Entende? Tem coisa que não dá para negociar. E aí, você entende agora por que a Aline falou aquilo na palavra que ela deu do dízimo e da oferta? Que ela falou que tem coisa que o dinheiro não compra. E é verdade. Tem coisa que o dinheiro não compra. Mas aí as virgens prudentes vai dizer para elas assim, então ide aos que vendem e comprai. Olha só que coisa interessante. Não dá para comprar, mas mesmo assim tem gente que quer vender. Aí você pensa assim, fala, nossa, então é por isso que lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 15, a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus chegou no templo e começou a expulsar dali aqueles que compravam e vendiam, é porque nos últimos dias haverá muitos negociantes acerca das coisas de Deus. Muita gente querendo negociar unção. Olha, porque eu tenho a unção, você quer comprar? Entende? Só que não é verdadeira essa unção. Porque a unção verdadeira não dá para comprar, o dinheiro não compra. Ela é adquirida a partir do momento que você busca ela, que você faz de tudo para você encontrar ela, buscando a presença de Deus, buscando as coisas do reino de Deus. É assim que se adquire a unção verdadeira. Não dá para comprar. Mas se a palavra de Deus está dizendo que elas foram comprar, é porque tinha alguém que estava vendendo. E é o que mais vai acontecer nos últimos dias. Lembra do que Jesus falou para os discípulos dele? No versículo 4, quando ele falou assim, olha, não deixa ninguém te enganar. Está relacionado com isso. Entende agora? E aí, gente, que coisa tremenda, né? Aí, no versículo 11, vai dizer o quê? Mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Elas foram lá, achavam que dava para comprar a unção, foram lá comprar a unção, compraram o óleo e chegaram lá, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E você quer saber? Lá em Mateus, no capítulo 7,
do verso 21 ao 23. O que Jesus vai dizer lá? Que nos últimos dias, muitos dirão a ele, Senhor, Senhor. A mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Porque nós expulsamos demônios no teu nome. Fizemos curas, milagres no teu nome. E Jesus vai responder a estes: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Entende que é o mesmo contexto, é a mesma coisa, porque é uma unção comprada. É uma unção que foi negociada. E aí eu quero te perguntar, aonde está a noiva? Aonde é que está a noiva nessa parábola? Sabe por quê? Porque o noivo é Cristo. O amigo do noivo, você quer saber quem que é o amigo do noivo? Abre comigo lá em João, capítulo 3. Você vai saber quem que tem o amigo do noivo. Você está achando que o negócio é bagunçado? Não é não. João, capítulo 3. Olha o que diz. Lá no versículo 28, olha a declaração de João Batista, gente. Presta atenção nisso. Verso 28. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. Meu Deus! Sabe quem que é o amigo do noivo? São os líderes religiosos que têm a consciência de que eles não são o Cristo, mas que eles são apenas o amigo do noivo. Lembra que Jesus falou que os falsos líderes virão dizendo, eu sou o Cristo. Ou seja, eles vão estar tratando com a noiva num relacionamento de que como se eles fossem o esposo da noiva. Esse é o relacionamento dos falsos líderes. Eles querem bajulações, eles querem admiração, eles querem pompa, eles querem todo mundo aos seus pés, eles querem todo mundo ovacionando a eles, pois eles se colocam na posição de Cristo, do noivo. Mas o verdadeiro líder, que é como João Batista, ele tem a plena consciência de que ele é o amigo do noivo. Ele não é o Cristo. Ele está ali para fazer a noiva ficar apaixonada pelo noivo. Por isso ele vai dizendo, quando eu ouço a voz do noivo, eu me alegro. Aleluia! Ele não vai querer ocupar o lugar que é de Cristo. Então ele vai tratar a noiva com respeito. Ele vai tratar a noiva com prudência. Ele vai tratar a noiva como algo mais precioso que o seu amigo lhe confiou. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então nós temos o noivo. Nós temos o amigo do noivo. Cadê a noiva de Mateus, capítulo 25? Quem quer saber, diga eu. A noiva de Mateus 25, ela está lá, só que ela não aparece, mas ela está lá. Porém, eu quero que você abra comigo, lá em Apocalipse, no capítulo 19. E aí você já vai entender. Apocalipse, capítulo 19.
capítulo 19, versículo 7. Vamos ler aqui. Regozijemo-nos e exultemos, e demo-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Aleluia. Agora leia comigo o verso 13, que diz: estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Eu acho que não é esse versículo. Vamos ler o verso 9. É o verso 9. É o verso 7 e o verso 9 que diz: e disse-me, escreve-me, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda, essas são as verdadeiras palavras de Deus, né? Então, Apocalipse, no capítulo 19, está dizendo que a noiva que vai participar das bodas do Cordeiro é uma noiva que está preparada. Ela já está pronta. Quando chegar as bodas, ela já estará pronta. Ela já estará preparada. Aleluia. Então, sabe o que eu entendo com isso? Que as 10 virgens lá de Mateus, no capítulo 25, elas, o que elas são? Elas são as damas da noiva. Porque elas estão ali, elas irão participar também das bodas, mas elas estão ali com a finalidade de preparar a noiva para as bodas. Quem são essas 10 virgens? São as pessoas que exercem algum tipo de ministério dentro do reino de Deus. O amigo do noivo são lideranças. Entende isso? O amigo do noivo são lideranças. As 10 virgens são pessoas que exercem ministério, independente de terem cargos de liderança ou não. Por quê? Porque lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, vai dizer que existem 5 ministérios, e esses ministérios têm como objetivo edificar o corpo de Cristo, preparar o corpo de Cristo para que ele fique bem ajustado, para que ele fique pronto. Amém? Então essas 10 virgens que aparecem lá não são a total representatividade da igreja, não é. As 10 virgens que aparecem lá, elas fazem parte da igreja, mas principalmente são pessoas designadas para exercerem ministério dentro do reino de Deus. Então aí você compreende a total importância daquela parábola, porque Jesus não estava falando da igreja de uma maneira geral, englobando as ovelhas. Mas ele estava falando acerca de pessoas que são chamadas para o ministério. É por isso que lá no final, que quando elas vão dizer, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, é por isso que vai ter relação com o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, quando ele disse, vamos abrir lá, Mateus capítulo 7, para que você compreenda. Mateus, no capítulo 7, no verso 21, que diz assim, ó, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha o 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Olha o ministério
profético. Tá vendo aí? E em teu nome não expulsamos demônios. Ó, o ministério pastoral, talvez, aqui, né? Em teu nome não fizemos muitos milagres. Evangelístico, né? O ministério evangelista. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Por quê? Porque tudo que eles estavam fazendo era com unção negociada, não era com unção legítima. É por isso que as 5 imprudentes vão ser rejeitadas. Vocês estão compreendendo agora? Gente, a parábola das 10 virgens como você nunca viu antes. Meu Deus do céu, eu estou impactada com essa palavra. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que é muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Então, amados, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, a gente vê muitas aberrações. A gente vê muita gente em cima dos altares que não tem vida com Deus nenhuma, mas está fazendo milagre, está fazendo prodígios e maravilhas, está exercendo ministério. Mas vai chegar a hora em que elas irão ser rejeitadas, porque a unção delas não é legítima. A unção dessas pessoas não é legítima. Estão compreendendo agora? Glória a Deus. Quanto à noiva, ela quando chegar às bodas, ela vai estar pronta. Então a noiva, ela não aparece na parábola das 10 virgens. Entende? A noiva num contexto geral, ela não aparece. As 10 virgens se trata daquelas que estão as virgens que estão preparando a noiva para as bodas do Cordeiro. Diga assim comigo: eu quero fazer parte daquelas que são sábias e prudentes, que têm os seus reservatórios e que não negociam a unção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você vai precisar dessa palavra, porque virão dias difíceis, onde Satanás vai querer propor negociações para a sua unção. Mas você vai se lembrar dessa parábola e você vai dizer: eu vou fazer parte daquelas que não negociam a unção, que têm a unção legítima e verdadeira e que estarão preparando a noiva para o encontro do noivo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu quero que você fique de pé, nós vamos orar. Glória a Jesus. Oh, Pai, eu te adoro, Senhor. Eu te louvo, meu Deus. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos trazido revelações grandiosas e profundas acerca daquilo que o Senhor tem para fazer no meio do teu povo. E nós queremos fazer parte disso, Senhor. Então que o Senhor venha com teu Espírito sobre nós, pois essa palavra é um anúncio de que tempos difíceis virão, mas aquelas que estarão preparadas irão, ó Deus, passar por esses momentos e não serão abaladas. Aquelas que estarão preparadas irão saber discernir os tempos e as estações. Aquelas que estarão preparadas podem até ser que elas cheguem a dormir, mas serão despertadas pelo teu Espírito, pois estarão preparadas para o grande dia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, vem com teu poder sobre nós e enche os nossos corações da tua presença, pois o noivo vem aí, o noivo está a caminho. Oh, Pai, essa promessa ela é fiel, ela vai se cumprir. E quanto a nós, Senhor, nos prepara para esse grande dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia, amém.
Querido Deus, assim como Deus ele é, como a pastora falou, extremamente intencional. Tudo que está na Bíblia, querido, tem uma intenção. Tem uma intenção de Deus de nos ensinar, de nos capacitar. Tem a intenção de Deus de não nos deixar faltar o óleo. Deus, ele já tem tudo planejado, tudo sob controle. E nós somos privilegiados. Nós não podemos ser imprudentes, né? De jeito nenhum, de maneira alguma, a gente pode ser imprudente. Porque Deus já criou todas as formas, todas as maneiras, para que a gente tenha o nosso reservatório, né, cheio da unção de Deus, para que dure até aquele dia, até que seja anunciada a chegada do noivo. A gente precisa estar pronto, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Querido, e Deus, Ele tem falado isso tanto com a gente nesses dias, e Ele tem tornado cada vez mais claro isso, né? A gente está chegando no final do ano, menos de 50 dias para o final do ano, o ano que Deus disse que esse é o ano profético da recompensa dEle para as nossas vidas, e Ele avisou ainda desde o início, olha, esse ano não tem a ver com coisas, essa recompensa não tem a ver com coisas, tem a ver com o meu propósito. Tem a ver com o meu propósito. Ou seja, Deus desde o começo já está falando, olha, não busque essas coisas, não estejam atrás de uma unção comprada, porque essa unção comprada ela não vai servir. Ela não vai servir. Desde o começo Deus está falando. Quando Ele diz que a recompensa é propósito. A recompensa é propósito. Aí Ele disse, olha, não seja imprudente, não seja imprudente. Olha só, eu quero que vocês cheguem no final do ano com os reservatórios cheios de unção. E eu vou estar em todos os cultos distribuindo essa unção. Por isso, Ele disse, eu quero que você esteja no lugar onde a igreja esteja reunida. Aí você está no culto hoje. Deus está enchendo o teu reservatório. Deus está enchendo o teu cálice. Deus está enchendo, querido, olha, o Salmo 23, no verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. Olha o que Deus está dizendo, unge a minha cabeça com óleo. Cada culto, cada reunião, cada oportunidade que nós temos de estarmos reunidos como igreja, é um banquete preparado pelo Senhor. É um banquete preparado pelo Senhor para quê? Para trazer sobre nós o óleo. Oh, querida, e Ele quer que o nosso cálice transborda. Mas o nosso cálice só vai transbordar se a gente levar a sério o que Ele está falando conosco, querido. O que Ele está falando conosco. No nome de Jesus é muito sério. O que Deus está dizendo, o que Deus disse hoje é, eu não quero que você faça parte daquelas 5. Elas eram mulheres de Deus? Eram, por quê? Porque tinham unção, mas elas, provavelmente Deus deu uma direção naquela época, dizendo que esse é o ano também da recompensa, ou um outro ano, uma outra promessa, e disse, eu quero que vocês estejam reunidos no mesmo lugar onde a minha igreja está reunida, porque eu vou trazer sobre vocês a unção, porque quando o noivo chegar, vocês vão... E teve 5 que levou a sério. E em todos os cultos estavam elas lá, recebendo a unção, recebendo a unção, recebendo a unção. Todas as vezes que tinham uma reunião, estavam elas lá, recebendo a unção, mas tinha 5 que também disse que criam nisso. Mas elas não levaram tão a sério assim. Então, no dia que estavam cansadas, resolveram fazer outra coisa, né? Uma outra coisa que também levou o mesmo esforço, talvez até mais tempo, por exemplo, de se participar de um culto como esse pela internet.
o esforço, o mesmo esforço de assistir um filme na Netflix, querido, e você gasta ainda menos ainda, porque você perguntar para mim, eu falo, querido, não faz pipoca não para assistir o culto, participa dele, mas da Netflix você vai fazer pipoca. Você está entendendo o que eu estou querendo explicar para você? Deus está dizendo, eu quero vocês reunidos no mesmo lugar, como igreja, para que quando chegar naquele dia, e falta menos de 50 dias, menos de 50 dias, que o Senhor chegar, que alguém gritar, aí vem o noivo, ou gritar, chegou a nossa recompensa, aí vai ter alguém batendo cabeça, por quê? Pois eu criei, pastor, creu, mas levou a sério. Levou a sério. Levou a sério. Leva a sério. No nome de Jesus, você está aqui hoje. Esteja também na quinta. Estará na quinta, esteja também no domingo. Estará no domingo. E domingo, querido, vai ser muito bom. Estará domingo, decida estar na terça novamente. Estará na terça, decida estar na quinta novamente. Estará na quinta, esteja também, você é casado, esteja no jantar de casais, no encontro de casais do dia 26. Você nem deu o teu nome ainda. E ainda vai dizer para mim que você está levando a sério o que Deus está falando? Não. Olha, você tem filhos. Logo no outro dia tem culto online. Decide que teus filhos vão participar. Não, mas meus filhos não gostam. Eu falei que aqui quem decide do que meus filhos gostam, do que eles podem ou não podem, sou eu, que sou pai. No outro domingo, vai ter a gincana das crianças, leva eles lá, decide estar lá também. Né? Não é só mandar as crianças. E isso é porque eu estou esquecendo ainda. Tem vigília dia 20. Né? Estava dando graças a Deus que eu tinha esquecido. Esqueci não. Vai ter vigília. Está tendo 120 horas de oração. Estamos fazendo jejum. Amém ou não amém? Querido, entenda. Não estou falando isso para o teu mal. Estou falando porque eu te amo. Porque eu te amo e eu quero muito. Eu quero muito te abraçar e entrar junto. Sabe? Te abraçar e olhar e ficar feliz porque não faltou óleo na tua vida. E você vai entrar junto comigo lá, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Estamos encerrando. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é Deus. O Senhor sabe o que faz. Meu Deus, a nossa sabedoria, meu Deus, como diz a tua palavra, é loucura. É loucura para ti, Senhor. É loucura. Por isso, Senhor, nós nessa noite, como igreja Geração Eleita, decidimos nos derramar nas tuas mãos, no teu altar, para que, ó Deus, para que o Senhor nos encha, para que o Senhor, ó Pai, nos faça transbordar da tua unção, no nome de Jesus. Não vai faltar óleo, Pai. Não vai faltar óleo. Aqueles, ó Deus, que têm sido fiéis, têm buscado tua presença, têm se derramado diante de ti, têm, ó Deus, pago um preço, têm levado a sério, têm dado crédito, Seu Deus, à tua palavra. Ô Pai, não vai faltar óleo, não vai faltar óleo. Meu Deus, e como virgens, como as 5 virgens prudentes, nós entraremos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, para as bodas do Cordeiro, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor desperte aqueles, ó Deus, que ainda não estão dando a devida importância, que o Senhor, meu Deus, desperte aqueles, ó Deus, Pai, que estão dizendo que creem, mas ainda estão agindo de acordo com o seu próprio entendimento, com o seu próprio achismo. Pai, fortalece aquele que realmente tem crido,
aquele que realmente tem estado na tua presença, tem se esforçado para estar onde o Senhor espera que a igreja esteja, Senhor. No nome de Jesus, fortalece, renova, meu Deus, a fé, o ânimo, no nome de Jesus. Se ele tem necessidade, supre a sua necessidade. Pai, supre, Senhor, em nome de Jesus, e surpreende meu irmão, minha irmã, Senhor, no nome de Jesus Cristo, para que quando o noivo for anunciado, meu Deus, todos nós, Senhor Deus, possamos entrar nas bodas, ó Deus, para as bodas do Cordeiro, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Como igreja, nós oramos por essa nação. Meu Deus, nós temos crido, essa nação está sendo preparada para um grande avivamento do Senhor. O Senhor está preparando essa igreja, oh Deus, essa nação, para vir ao encontro da igreja, Senhor Deus. Porque a nossa nação irá reconhecer que Tu és Deus, que Tu és Senhor, e que virão para Ti no nome de Jesus. Nós abençoamos, ó Deus, a liderança, Pai, todos os que exercem liderança na nossa nação, meu Deus, e declaramos sobre eles o Teu poder, Pai, Senhor, e profetizamos, meu Deus, Pai, que na nossa nação não haverá mais culpados, ó Deus, ostentando, Senhor Deus, ó Pai, uma inocência que não existe, Pai, também não haverá mais, ó Deus, inocente, Senhor Deus, Pai, sendo, ó Deus, pagando, Senhor, meu Deus, como se fosse culpado. No nome de Jesus, que haja luz sobre a nossa nação. No nome de Jesus, ó Pai, em cada cidade, em cada capital, em cada estado. No nome de Jesus, que Tu, ó Deus, Pai, seja glorificado e exaltado. No nome de Jesus, continua conosco, continua com os Teus servos, ó Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, com cada família. Que o nome do nosso Deus continue sendo exaltado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, só reforçando o convite para você estar conosco na quinta-feira no culto Gerando Fé. Deus já preparou para nós algo maravilhoso, tão maravilhoso quanto o que Deus nos entregou hoje através dessa palavra. Então decide no teu coração que você vai participar, que você não vai perder. Decide também no teu coração que você vai convidar a tua família, os teus familiares, os teus amigos, querido, aqueles irmãos que você sabe que não estão participando, querido, convide eles, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, se preocupe com eles também. Pensa só, esses que não estão dando muito crédito para aquilo que o Senhor tem falado, querido, serão aquelas pessoas que estarão sem óleo no dia quando o noivo for anunciado. Querido, eu estou chamando a tua atenção, sabe por quê? Porque pessoas que você ama, poderá fazer parte dessas 5. Só porque você não teve a atitude de convidar agora, de chamar agora. Amém? Então convide, quinta-feira, 19h30, aqui pela internet, né, pelo Facebook, culto Gerando Fé. Amém? E no domingo, no dia 21, o nosso culto também vai ser muito especial. Amém? Vai ser um culto de louvor, adoração e renovação de forças. Nós estaremos orando, querido, como igreja. Nós já estamos orando como pessoas, o grupo de intercessão também. Está todo mundo orando, repreendendo um espírito maligno que tem trazido enfermidade no nosso meio. Não coisas graves, mas tem trazido sintomas, tem impedido irmãos de ir na igreja, tem impedido as pessoas de estarem juntas. E no nome de Jesus nós vamos orar como igreja. Então eu quero que você esteja lá. E no domingo,
nós também vamos distribuir o óleo ungido para você levar para a tua casa e você ungir. Querido, não como algo, um ritual, mágica, alguma coisa assim. Não, de jeito nenhum. O óleo ungido, esse óleo, é o mesmo que era usado para ungir rei, sacerdote, e foi usado para ungir o tabernáculo e os utensílios do templo. Amém? Então, no nome de Jesus, o que você vai fazer com esse óleo? O sangue de Jesus já está sobre tua vida, sobre tua casa, mas a minha Bíblia, a Bíblia que eu leio, diz assim: está alguém entre vós, enfermo, doente, chama os presbíteros da igreja, que eles vão orar e ungir com óleo, e a oração do justo vai levantar o enfermo. Amém? Então, no nome de Jesus, é isso que eu quero. Você é sacerdote real, você é geração eleita, você é nação santa, povo escolhido. Amém? Então você vai estar no domingo com a tua família na igreja no dia 21 para você receber oração, para a gente adorar a Deus e você vai receber o óleo também para levar para a tua casa e ungir tua família, ungir tua casa no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, grande abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus. As águas do teu amor.